Bom dia, eu sou o Cláudio, eu vou falar sobre fazer atividade de fundamentos de programação, a última atividade do semestre. E aqui nós temos a nossa primeira questão, que ele nos pede para modificar nosso jogo de adivinhação e transformar ele no de while. Antes ele era um jogo de for e de whiles, né? De for apenas, e normal no caso. E aqui ele quer que a gente transforme ele no de while. Para transformar ele no de while, a gente coloca um do no começo, antes de todas as funções, né, do nosso código. O que significa que ele vai fazer tudo isso aqui. No final, a gente vai adicionar um scanf, né, para um valor de repetir, que a gente cria uma variável repetir, né. Enquanto o repetir tiver 1, o while repetir é igual a 1, o jogo continua. Ele vai repetindo de while, de while, de while. Aí aqui no final a gente pede digite 1 se quiser continuar o jogo. Então, digite 1, o repetir tá 1, aí vai continuar o jogo. Se ele digitar qualquer outra coisa, o jogo vai zerar. Aqui, digamos que eu quero a dificuldade possível. Botar aqui 2. 1, quero continuar o jogo. Coloquei 1, continua o jogo. Aí se eu quiser digitar 5, 6, fechou. Isso aqui é bem simples. Agora vamos para nossas questões do nosso jogo da forca. E nossa primeira questão, para melhorar nosso jogo da forca, ele quer que a gente não permite que o usuário digite nada além de letras maiúsculas. Aqui a gente cria nosso void chute, a gente cria. Se a letra do chute for menor do que A maiúsculo e for maior do que Z maiúsculo, seria a sua. Isso aqui é como se fosse uma um escopo de espaço que pode ter, né? Então, se ele não, se for menor do que A positivo e maior do que Z, Z maiúsculo, A maiúsculo, Z maiúsculo, vai dizer que não aceita esse caractere. Cara, dificuldade média. J. Enfim. Na segunda questão, ele pede pra gente não permitir que o usuário insira a palavra no banco de palavras. Isso aqui a gente vai lá no nossa função de adicionar a palavra. A gente pergunta se ele quer adicionar, a gente pergunta o tamanho da palavra, a nova palavra, tal. E aqui a gente faz nossa função para testar, né? Aqui a gente abre dá um fscanf, né? Da quantidade lá na nossas palavras.txt. E a gente cria uma variável que é para checar a palavra, uma string, um array para checar a palavra, e uma variável se existe ou não essa palavra lá. Parent igual a 0 e menor do que qtd, que é a quantidade de palavras que a gente tem lá, ele vai ficar checando. Vai checar a palavra, que a gente vai escrever aqui, que é a nossa palavra se tem lá, né? Se a nossa palavra e a nova palavra for igual a 0, ou seja, são iguais, nosso check palavra e a nova palavra são iguais, existe igual a 1. Ele vai fazer isso para todas as palavras lá do nosso palavras.txt. Ele vai checando cada uma e comparando com a nossa nova palavra. Se eles forem iguais, então existe já. E se for existe, a gente dá o PDF que já existe no banco de dados. Se não, a gente vai fazer o código lá de adicionar normalmente. Só permitir a inserção de uma nova palavra que o jogador ganha o jogo. Mas aqui é bem tranquilo, é só que no final
Aqui no final, ao invés de a gente botar a nossa adiciona palavra aqui no final, a gente adiciona ela só no caso de ganhou. Fazer um teste aqui. Ó, aí ele pergunta se a gente deseja adicionar uma palavra, né? Agora, se a gente perder, ele não permite. Enfim. Agora nós vamos para nossa... Ah, vou testar essa aqui do... Não permitir que adicionar que já tenha lá. Uma nova palavra. Jogo, já tem um N, acabei de fazer o N, né? Vamos botar esse N. Palavra já existe no banco de dados. Aí acabou. Indo para nossa quarta questão, que é para pedir dificuldade, né? Aqui é bem tranquilo, aqui a gente já fez bastante coisas nesse quesito. Deixa eu ver aqui onde está a minha função. Tá aqui, a função de dificuldade. Aqui a gente pega a nossa função de dificuldade, né? Dá um printf para todas as dificuldades. Dá um switch case. Se for fácil, 10 tentativas. Se for 2, 5 tentativas. Se for 3, 3 tentativas. E qualquer outro valor, engraçadinho, né? Seria o valor que não existe. Vai ser uma tentativa só pro bonito. Daí a gente dá um return, né? Tem que ser um tipo inteiro pra gente tornar tentativas totais para inserir lá no nosso valor, né? Daí a gente chama a nossa função aqui no comecinho, né? Que vai escolher a nossa dificuldade. E cria nosso int tentativas totais. Aí vamos funcionar aqui, digamos que eu digito qualquer valor, 6. Engraçado, né? Vai ser apenas uma tentativa. Ah, errei. Vai ser apenas uma vida, né? Então errei e fui enforcado. Vamos de novo tentar acertar dessa vez. Ó, acertei. Acertei, só que eu tenho só uma vida. É difícil. Aí, indo aqui pra nossa quinta questão. Pergunta o nome do usuário e salva um arquivo rank.txt. Aqui a gente cria duas funções. A função rank e a função das pontuações, né? Primeiro a gente cria nossos pontos, nossos acertos, nossos erros para fazer nossas funções, né? Nosso cálculo dos pontos do rank. Inteiro pontuação, que ele vai ter que retornar um valor pra gente. Acertos vezes 20 e erros vezes 5. Menos erros vezes 5. Que é uma pontuação, então um cálculo aqui de pontuação tanto faz, pode ser erro acerto vezes 10, erro vezes 2. Tanto faz. Aí aqui a gente tem esse nosso índice de pontuação, né, que ele vai retornar um valor dos acertos e dos erros. Agora nosso void do ranking. Se ele ganha, daí a gente pode botar ele no ranking, né? Somente se ele ganhar. A gente cria o nosso nome, né? Para escrever o nome do rapaz. E o leaderboard para a gente adicionar ele, né? No quadro de ranking, se ele vai querer ou não. Se o leaderboard for sim, se ele realmente quiser entrar no ranking, a gente pede o nome, escaneia a string do nome. A gente dá um file.%f, que é para abrir nosso palavras.txt, né? Aí a gente abre ele, nosso ranking txt, a gente cria um novo ranking txt. E A é pra quê? É o de append, eu acho, se eu não me engano, append, que é o de escrever nele dentro. Se o F não existir, erro, abre o arquivo do ranking. Aí ele fecha tudo, apaga tudo, cancela. Se não, ele vai escrever o nome do cara e a pontuação dele. A gente chama aqui a nossa pontuação para botar do lado do nome. Fecha o arquivo. E dá um printf, você tá no pódio agora. Se não, se ele disser não aqui, né, no ranking,
anônimo, né? Então, à vontade. Fazer o teste aqui, né? Digamos que eu queira... Ganhei. Quero adicionar, sim. A nova palavra... Nova palavra no jogo. Vou dizer que eu quero adicionar um mid. Quero adicionar meu nome no quadro de ranking, sim. Informe seu nome. A Jebson. Só um exemplo. Só não pode agora. Se eu for no nosso ranking.txt. A Jebson. Ok, agora indo para nossa... Outros desafios, né? Terminando com melhorar nosso jogo da forca. Aí nós temos outros desafios. Isso aqui são bem tranquilos, né? Isso aqui são brincadeira. Nossa primeira questão pede pra gente escrever uma função que receba 2 inteiros, a e b, e calcule a potência a elevada a b, ou seja, a elevada a b, né? Então a gente faz aqui, include mesh studio.h, math.h, intmain, int a, int b, que são nossos números, e o resultado. A gente pede o primeiro número, pede a potência dele, né, que não é a elevada a b, então a gente pede só a potência, e o resultado vai ser a potência de a elevada a b. Aqui a gente precisa da biblioteca math.h, porque ela inclui essa função aqui, essa SPOW. Ele vai pegar o a, potencializar pelo número aqui depois da vírgula. E o resultado é o resultado. Então o que eu quero é 2 elevado a 3, 8. Tá certo. Aí, indo aqui para nossa segunda questão, nós temos o que? Nós temos escrever o programa peça o número ao usuário. Com esse número a gente faz o programa escrever um arquivo tabuada.txt com a tabuada de 1 até 20 daquele número. Supondo que o número 2... Supondo o número 2 de entrada, essa deve ser do formato 2 vezes 1 e por assim em diante, tá? Ok. Aqui a gente tem... Nosso match.h, int a, que vai ser nosso valor, né? Número para analisar a tabuada. E um file que aponta para o arquivo qualquer. A gente abre a tabuada.txt e esse W é o que? Write. Então a gente vai escrever no nosso arquivo. Se o arquivo for nulo, não existe, for bugado, ele vai erro abrir o arquivo e vai fechar, cancela tudo. Se não, ele vai pedir para a gente escolher o número para analisar a tabuada. A gente vai escolher esse número e ele vai para de 1 até 20, que é a nossa tabuada, né? De 1 até 20, que ele pediu ali na questão. De 1 até 20, daquele número. E a gente vai escrevendo. Vai escrevendo esse arquivo. O número A vezes o B, que é o I, seria o vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7, por assim diante. Vai ser A vezes I. Então, A, digamos, seja 2, vezes 1 é igual a 2. A vezes 2 é igual a 4, por assim diante. Ele vai fechar o arquivo e vai dizer, a tabuada foi criada. Digamos que eu queira escolher atualizar a tabuada do 3. Tabuada criada, vou na tabuada.txt. Tá aqui, ó. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 15, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 6, 18, 3 vezes 7, 21 e assim em diante. Indo agora para a nossa quarta questão, nós temos o seguinte. Nossa quarta não, nossa terceira, né? Nós temos o seguinte. Dados n e uma sequência de n números inteiros, determinar a soma dos números pares. Então, a gente quer saber a soma dos pares em uma sequência de números, né? Então, pega o tamanho máximo, né, da nossa string, para não avacalhar e bugar, travar o sistema todo aí. Nós não precisa disso aqui, mas só para ter o tamanho máximo, porque senão você não entende. Os pares
e o tamanho da nossa palavra, da nossa sequência. A gente dá o printf qual é o tamanho da sequência desejada, e esse valor vai adicionado ao tamanho. E a gente pede quais são os seus números da sequência. Daí a gente faz um for de 1 até o tamanho, né, da sequência. E ele vai pedindo cada número e botando cada número no nosso vetor. Se esse número dividido por 2 for igual a 0, ou seja, o resto dele foi igual a 0, ele é um par. Então a gente vai somar ele no nossos pares. Os nossos pares vai receber a soma do nosso número que a gente acabou de receber do vetor. Então, digamos que eu quero uma sequência de 3 números. Meu primeiro número será 1, 5, 7. Na posição pares, né? Que a questão quer. Soma dos números pares. Então, opa, eu entendi a questão errado, calma aí. Aqui, deixa eu só resolver o código rapidamente. Ok, consertei o código aqui, né? O problema era que a que tava aí era para ser n de i, então o valor que tá na posição i, não i. Tem que ser dividido, tem que ser par. Não a posição, mas sim o valor que tá na posição. É em básico, consertei já. Aí aqui, vou botar 3 números na sequência, 2, 4, 6. A resposta para ser 12. Soma dos meus pares é 12. Sequência de 2, 2, 6. Soma dos números pares é 8. Ok, indo agora para nossa quarta questão. Quer que a gente escreva uma função se diz se o número é primo ou não. É uma questão bem de boa. Questão básica que a gente já fez no começo do semestre, algumas vezes. Pede um número, int n, digita o número. Escaneia o número e coloca esse número no n. Se o n for dividível, se o resto de n dividido por 2 for igual a 0, ele não é primo, ele é par. Então, qualquer outra ocasião aqui onde n dividido por 2, o resto não seja 0, ele é primo. Então, digamos que eu quero 3. 3 é primo. 3 só tem 3 e 1. 5. 5 é primo. 2 não é primo. 4 não é primo. 7 é primo. Enfim, a questão bem simples. Indo agora para a nossa próxima questão, que receba dois números e calcula uma soma dos números que são primos dentro do intervalo. Parece um bicho de 7 cabeças? Parece, mas não é, de boa. Aqui a gente faz um for, né? Ou seja, querer carregar. A gente pega nossos dois números, n1 e n2, cria uma variável para saber se é primo, e uma variável para a soma dos primos. Bem de boa. Aqui a gente pede nosso número 1 e nosso número 2, que é para ser o número inicial e o número final, para a gente calcular os números entre eles. Ok? Ou seja, se for o resto de tá certo, é isso mesmo. Se o resto da posição do número que está entre esses dois números, o resto dele dividido por 2 for 0, então ele não é primo. O primo recebe 0. O primo vai ser o valor falso. Senão o primo vai ser o valor 1, já que ele vai ser um primo, né? A gente já fez na questão passada. E se primo for igual a 1, ele vai receber esse valor que está em i. Ou seja, a soma dos primos vai somar e receber esse valor i atual. Então, digamos que eu tenho um número 1 de 2 a 6. Soma dos números primos é 8. Por quê? 2, 3. 3 é primo. 4, 5. 5 é primo. Então, 3 mais 5, 8. Eu quero 3. 3, meu primeiro número, 7, meu segundo número. 3 mais 5, 8. 8 mais 7 dá 15. Então, é isso. Tranquilo. Então, agora para nossa última questão. A gente quer uma função que receba um array de inteiros e some todos os elementos dentro desse array.
É uma questão muito simples, a gente já fez isso algumas vezes, eu acho. Se não me falha a memória, mas eu tenho certeza que a gente já fez. Tanto é que foi uma questão em sala. Aqui a gente tem o nosso N, para saber o nosso tamanho do nosso caractere do nosso array. Soma, bem de boa, que vai ser nosso valor da soma no final. A gente pede o tamanho do caractere do nosso array, é printf scanf. Por que o int array tem que ser depois dessa scanf? Porque o N no valor atual, ele não retém nenhum valor. Então, tipo assim, a gente pega, atribui um valor a N, aí sim a gente cria o nosso array, que vai receber esse valor atribuído a N. O máximo que os caracteres dele vai ser esse valor atribuído a N. Ou seja, a gente pega isso e dá um printf, digite os valores dentro desse array. E para cada posição a gente vai dar o printf para dizer qual é a posição e escanear esse valor na posição que você escolher, né? Então, digamos que esteja na posição 1, tem que ser o i mais 1 aqui, senão seria a posição 0 e a posição 0 não faz sentido. Vamos que eu quero 5 caracteres. Minha posição 1 eu quero um 2, minha posição 2 eu quero um 3, na minha posição 3 eu quero um 2 de novo, na minha posição 4 eu quero um 1, na posição 5 eu quero um 2 de novo. A soma dos seus valores do seu array é 10. Soma, recebe a soma do array do ponto i específico. Ou seja, 2 mais 3, 5, 2 mais 1, 3, mais 2, 5, 5 mais 5, 10. De boa. Essa foi a lista de exercício, não foi nada muito complexo. Então, essa é a última atividade. Obrigado e tchau.